A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor nesse dia especial que Deus preparou para nós, dia de domingo, dia de culto também, tremendo. O culto de ontem foi tremendo, foi impactante, amados. Amados irmãos, eu quero trazer hoje uma palavra, mas antes eu quero dizer sobre a Páscoa. Nós vivemos hoje uma comemoração, foi decretada como hoje a Páscoa, né? E o que é a Páscoa? Não vou entrar no mérito de entendimento, mas a Páscoa no Antigo Testamento, a libertação do povo do Egito. A Páscoa do Novo Testamento, a ressurreição, a transição de morte para a vida. Amados, de nada adianta. Muitas vezes nós queremos viver uma religiosidade e não viver uma verdadeira transformação. E a verdadeira transformação, ela só vem quando você sai da morte para a vida, né? Quando você morre para as coisas do mundo e vive para as coisas de Deus. E eu quero trazer uma palavra aqui em Jeremias 7, a partir do versículo de 21, que diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai o vosso holocausto aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que o tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Amados, a palavra de Deus está dizendo que Deus não mandou eles fazerem sacrifício nem holocaustos quando os tirou da terra do Egito. Mas ele diz assim: mais uma coisa eu ordenei, mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que vos ordeno, para que vos vá bem. Amados, a palavra de Deus, ela está dizendo: não adianta, viu? Você querer fazer sacrifícios para compensar a minha voz que você não está ouvindo. Não adianta, meus amados, você querer sacrificar coisas, sacrificar alguma coisa, se o principal você não está fazendo, que é obedecendo a Deus. Ah, irmão André, então eu não preciso fazer mais nada? Precisa. Mas primeiro você precisa entender a verdadeira transformação. A verdadeira transformação, nada mais que vem da terra lhe abate. A verdadeira transformação, você não está mais preocupado com o que seu irmão está fazendo em relação a você. Se alguém fez para mais para um ou menos para outro, você está preocupado com o que Deus está fazendo na tua vida, com o que Deus está mandando você fazer. E se Deus mandou você fazer 10, não se importe se seu irmão só faz um. Talvez Deus só tenha mandado ele fazer um, viu? E se Deus mandou você fazer 10 e você fez 9, você está numa situação pior do que a dele. E é isso, amados, que nós precisamos entender. Nós temos que fazer aquilo que Deus mandou. E aqui ele está dizendo: mas ordenei que ouça minha voz. E ele completa no 24: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Amados, muitos, que como um termo que gostam de usar, primeiro amor, né? Quando entraram na igreja, quando começaram a vivenciar as coisas de Deus, de vez de crescer, andaram para trás, diminuíram. E não estou falando de diminuir no reino espiritual para ser o maior. Eu estou falando de vez de aprender, desaprenderam, andaram para trás, recuaram. Isso não é de Deus, amados. Não é de Deus. De Deus é avançar. Avance em conhecimento, avance em sabedoria, avance em mansidão, avance em estabilidade, não é instabilidade. E aqui a palavra de Deus está dizendo que muitos andaram foi para trás. Desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada eu os enviei. Mas não me deste ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizeste
pior do que os vossos pais. Amados, nós temos que entender o quão grande é essa revelação que Deus dá para nós, o quão grande é esse ensinamento que Deus dá para nós. Amados, nós temos que seguir adiante. A nossa geração, depois de nós, ela tem que ser melhor do que nós. Assim como nós temos que entender mais do que a geração passada. E é por isso que hoje nós vivemos um avivamento. Porque o que foi liberado para nós não foi liberado para os nossos pais. Por isso, muitos pregadores dizem: o que eu fiz no passado, ainda bem que não existia câmera, que não era gravado, porque senão ia ver quantas coisas erradas eu mesmo preguei. Nós precisamos todo dia entender o que Deus tem para falar para nós, porque muitas vezes o que a gente entende hoje, Deus ainda não liberou a verdadeira revelação daquela palavra. Nós precisamos estar de ouvidos abertos, saber o que Deus quer de nós. E aí ele diz: disse-lhe esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Amados, nós temos que aceitar a disciplina. Nós temos que aceitar. O que é aceitar? É concordar? Não, amados. Aceitar é mesmo quando o seu entendimento não consegue se alinhar com o entendimento de quem está te disciplinando. E eu não estou falando de disciplinar na igreja. Eu estou falando de lhe orientar no caminho verdadeiro. Quando alguém diz para você: olha, você está errado, viu? Não é assim não. Está enxergando nada. Aí você tem que parar e dizer: eu não consigo entender, mas se eu não estou enxergando nada, eu vou tentar enxergar agora. Como é que você enxerga? Me explique. Qual é o caminho? Como eu devo fazer? E você começa a fazer e entra nesse alinhamento. Porque se você só fizer o que você concorda, você não é obediente. Você não está se submetendo a autoridades. Se você só faz o que você concorda. E aqui diz: aceita disciplina. Uma geração que não aceita disciplina já pereceu. Amados, que tremendo, que tremendo. Glória a Deus que nós temos lideranças saudáveis. Lideranças que são homens de Deus, para que a gente possa aceitar a disciplina e não perecer. E aqui diz: a verdade já foi eliminada da sua boca. O que está saindo da nossa boca, escute o que você está falando. Se for possível, veja como se fosse um vídeo o que você disse. Quando você para falar: fulano fez isso, o pastor fez aquilo, não fez aquilo outro. Escute o que você está dizendo. E você mesmo vai se chamar de menino. Amém, meus amados? Desejo para vocês um dia feliz de Páscoa, sem entrar no mérito da comemoração. Aproveite esse dia para brincar com seus filhos, para você ter comunhão com a sua família, com a sua esposa, com seu marido. Aproveite esse dia e foque em fazer o que Jesus faria, pregar o evangelho. Vá na porta de casa, fale para o seu vizinho, abençoe ele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nesse dia especial que Deus preparou para nós. Hoje tem culto, alegrei-me, pois me disseram: vamos à casa do Senhor. Paz, meus amados, que Deus abençoe a todos.